Isso, agora a gente vai começar a falar da segunda parte. O Diego vai compartilhar a tela para a gente recuperar algumas dessas informações e pensar aqui num viés. E pessoal, não precisa sair. Eu vi o pessoal perguntando, é o mesmo link, tá? Exato. Continue na linha. Isso, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde a todo mundo. Então, a gente aqui do time pedagógico vai fazer uma conversa sobre algumas dicas, construindo em cima disso tudo que o Bruno contou pra gente, um monte de dica legal. Todo mundo já consegue ver minha tela, né? Deixa eu apresentar aqui. Beleza, então se alguém puder ir monitorando os comentários aí, qualquer coisa, fique à vontade para me interromper, tá? Pode deixar. Olha só, então tá. Bom, então acho que vale a gente destacar logo de cara a importância que o Google Sala de Aula vai ter nessa etapa agora. A gente sempre martela nisso, sempre fala do quanto a gente consegue pensar em metodologias diferentes usando essa ferramenta, coisas que se a gente for falar só no tradicional, não daria para fazer. E a gente até tem o hábito de falar sobre o quanto o próprio Google Classroom ele é até uma métrica de engajamento das outras ferramentas na escola. Então, como que a gente agora olha para ele, ficando completamente dependente dele, né? E para centralizar a experiência do aluno. Porque o que é uma preocupação que eu acho que a gente do pedagógico tem que ter? A experiência do aluno. Então, se o meu aluno ele precisar procurar tudo isso que a gente for fazer na agenda, no e-mail, no Hangouts, na sala de aula, numa notificação, aí a gente acaba perdendo ele. Então eu sempre falo isso para todo mundo, falo assim, combina com seus alunos, tem um lugar no universo inteiro que você vai procurar as coisas que estão acontecendo na nossa sala de aula, na nossa vida. Tem que ser ali dentro do Google Sala de Aula. Então, várias das coisas que o Bruno demonstrou para a gente hoje, a gente pode, inclusive, postar aqui para facilitar para o nosso aluno. Às vezes, a gente, né, professor, pode ter ali um minutinho a mais de trabalho para postar. Diego, eu acho que desativaram sem querer o seu áudio, você precisa reativar. Verdade. Ô, louco, gente, mancada, hein? Ó. Deu. Não sei até onde vocês me ouviram. Beleza. Então, o que eu estava dizendo é que vale a pena nós, professores, às vezes, ter um minutinho a mais de trabalho para replicar alguma coisa que, de repente, a gente já postou na agenda para colocar dentro da sala de aula. Então, por exemplo, um agendamento, um link de um Hangout que vai rolar, uma coisa assim. Então, coloca lá também, não tem problema, para o seu aluno fica até mais fácil para ele localizar, que ele com certeza vai ter uma relação mais de dia a dia e de maior tranquilidade com o Google Sala de Aula do que com as outras ferramentas, né? Alguém quer complementar, gente? Fiquem à vontade para me interromper, tá? O que eu vou destacar aqui também agora é essa parte da criação dos tópicos. Então, a gente sempre bate bastante nisso nas oficinas, mesmo nas oficinas que não são sobre Google Sala de Aula, propriamente dito. Mas, por exemplo, se eu tenho ali um dia de uma atividade, de uma aula específica, eu posso criar um Hangout dentro da minha agenda e postar o link dentro de uma das atividades. Posso reunir tudo ali. Aqui é uma possibilidade, né? Então, imagina só nessa minha sala teste aqui. Eu estou aqui nas minhas atividades. Então, imagina que eu tenho aqui nessa minha parte de atividades, como vocês podem ver, vou criar um tópico. Tem aqui, materiais de consulta. Então, eu vou criar um tópico para aulas EAD. Né? Como é que ele está? Deu uma travadinha aqui por algum motivo. Mas isso é super interessante, né, de pensar, de fazer essa separação, já que provavelmente você não vai ter a opção do presencial para esclarecer as dúvidas, então quanto mais a gente for claro, organizado nessa organização da sala virtual, melhor, porque o aluno vai se encontrar, né? Vale até, talvez, um videozinho, né, Diego, quando a gente disponibilizar pela primeira vez esse material, apresentando, essa é a sala, nesse tópico você vai encontrar estas informações, no tópico seguinte, as informações X, porque ele aprende a navegar, talvez, de alguma forma que ele ainda não conhecesse. Para os alunos que já estão usando, né, eles vão tirar de letra, porque vai ser uma extensão daquilo que eles já vinham fazendo.
Isso, e é legal também, indo nessa linha do que a Fernanda disse, a gente tem um combinado que vale para a escola inteira. Então, se você tem uma estrutura de tópicos ali, que vai ter esse tipo de postagem, pro aluno que ele está dentro de 10 salas com 10 professores, se tiver qual a palavra? Tem uma linha que guie todas essas salas, eu acho que facilita para todo mundo, inclusive para os pais que forem ajudar o aluno, dependendo da idade. Então aqui eu estou criando um tópico. Vamos supor que eu combinei com todos os meus professores aquele segmento que todo mundo vai ter esse mesmo tópico. Então tá aqui, ó, aulas EAD. Então criei aqui meu tópico, porque durante essa crise do corona, eu vou tentar selecionar todas e colocar aqui dentro. Tem, acho que algum áudio vazando aqui, se alguém puder mutar. Tá, acho que eu tirei o som ali. Então, olha só. Agora eu criei aqui minha aula EAD. Então vamos supor. Diego, tá no mudo de novo. Oi, gente. Alguém te mutou de novo. Então, de novo. Tô começando a achar que é bullying, assim, ó. Eu tô achando que é perseguição para o Diego, porque ninguém tinha mudado o grupo. Eu acho. Ninguém se atreve a fazer essas coisas com o pessoal do UTI, né? Acho que é por isso. Tá explicado. Então, olha só, vamos supor que eu tenha criado aqui minha aula usando uma das diversas formas que o Bruno demonstrou, tá? Eu vou colocar aqui da forma mais genérica. Então, eu coloquei aqui a videoconferência. Vamos supor que seja aqui no dia 16 mesmo. Então, tem todas essas coisas aqui que o Bruno mostrou também. Então, esse link, quando eu salvar esse meu hangout aqui, esse meu evento, então vai ser das 5 às 6 com aquela turma. Poderia replicar, que nem tudo que o Bruno mostrou. Então, vem aqui na criação do meu tópico. Eu vou fazer uma atividade ou um material que seja. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o material, porque eu não vou colocar nada para o meu aluno me entregar nessa primeira etapa. Vai ser a aula que ele vai participar e o material que ele vai consultar depois. Então, eu posso vir aqui e adicionar o link desse meu Hangout. Então, tá aqui, ó. Coloquei o link dele, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, o meu aluno sabe que ele vai encontrar essa aula aqui e ele vai precisar de determinado material no Google Drive. Então, vamos supor que eu tenha aqui alguma coisa de história. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de história aqui. Então, aí ele vai... Então, vamos supor que tem aqui, sei lá, Civilização Romana. Então, vamos supor que seja esse documento que eu vou usar com os meus alunos. Também um PDF de um documento que a gente vai analisar de época e um vídeo que eu quero que eles vejam antes no YouTube para se preparar para a minha aula. Enfim, todos os conteúdos aqui. Então, vou colocar aula 7. Vamos supor que seja essa. Posto lá, escolho para quem eu quero postar, toda aquela coisa e salvo. Então, essa é uma forma de facilitar o acesso dos alunos no dia a dia. Repare que eu esqueci de colocar dentro do tópico, né? Olha uma novidade que já não é mais tão nova essa altura, mas eu posso pegar aqui o meu tópico e arrastar para o lugar onde eu deveria ter lembrado de colocar desde o primeiro momento. Então, meu aluno clica aqui e ele expande. Então, ele vai conseguir entrar no meu Hangout, vai conseguir ver aqui aquela coisa toda que o Bruno mostrou. Então, eu vou colocar no mudo o meu microfone e tirar minha câmera, entro lá, estou dentro do meu Hangout, meus alunos, então, já que eu combinei com eles o horário, eu coloquei na agenda, eu indiquei aqui um lembrete, não fiz isso agora, né, para agilizar, mas eu poderia ter colocado um lembrete, falar, gente, amanhã, 5 horas da tarde, eu vou estar nesse link aqui, não se esqueçam. Lancei na agenda também, então estou vendo lá. Todo mundo começou a entrar, entro aqui e começo a gravar minha reunião como o Bruno demonstrou. Terminei, clico de novo para parar de gravar. Depois de às vezes uma horinha, ele termina de renderizar esse arquivo, e aí você consegue visualizar e compartilhar ele no seu Google Sala de Aula. Então, vamos supor, essa minha atividade aqui, ó, ela já aconteceu, essa minha aula, no caso, ela já aconteceu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar esse documento aqui, essa postagem aqui, com o link da aula que já rolou. Então, eu consigo não precisar ficar criando novos conteúdos toda hora, enchendo meu aluno de notificação. Porque dentro da minha pasta do Google Drive, ele vai ter um lugar onde ele salva todos esses arquivos de vídeo. Então, vamos ver se aqui, qual que é a pasta. Qual que é o nome da pasta mesmo? Quem me lembra aqui? Boa perguntinha para o nome da pasta. Mas se você fizesse a pesquisa ali pelos vídeos, chururu.
É alguma coisa com recordings, meet recordings, uma coisa assim. Deixa eu ver se agora que eu organizei em off. Tá, mas ia ser um desses aqui. A gente vai compartilhar com vocês um outro vídeo depois que tem esse nome certinho. Mas eu tenho quase certeza que é esse mesmo Meet Recordings, mas eu devo ter movido essa pasta para algum outro lugar na minha organização ali. Então, eu selecionaria aquele arquivo específico, né? Então, se eu procurar aqui por Meet Recording, vou colocar lá, Meet Recording, vamos ver se ele vai achar alguma coisa. Isso mesmo, achei aqui, isso mesmo. Esse nome da pasta, mesmo, né? em inglês. Acabei de achar aqui no meu Google Drive. Então tá. É porque eu provavelmente, em algum momento, eu removi essa pasta para alguma outra a minha lá. Enfim, mas vamos supor que fosse esse arquivo aqui. Eu não tô com nenhum arquivo de vídeo, mas vamos supor que fosse esse, tá? Então eu adiciono lá, não preciso compartilhar com os meus alunos, não preciso fazer nada, porque quando eu crio essa postagem, todo mundo já tem acesso ao mesmo tempo, tá salvo e pronto, tá todo mundo vendo lá. Então eu já criei um acervo para o meu aluno acessar quando ele precisar. Então, para responder Beleza, a dúvida pessoal? que acabou de aparecer aqui, né, Diego? Feita a gravação no Meet, vai demorar um tempinho para ele fazer o processamento desse vídeo. Você recebe uma notificação, inclusive no e-mail, mas ele vai estar guardado no Drive, nessa pasta que a gente estava procurando aqui e que a gente chegou à conclusão que é isso mesmo, que se chama Meet Recordings. Então, chega uma notificaçãozinha lá no e-mail, mas lá no Google Drive vai estar também guardado esse vídeo. Aí que depois você vai, inclusive, poder separar, encontrar por data, por modificação, como você encontra os arquivos normalmente, tá? Isso, no título do próprio arquivo, ele indica a data, né, naquele padrão americano, então, que é, né, mês de ano. Então você vai conseguir ver lá e selecionar qual que é certinho. Ele coloca até o horário no título do vídeo, então você não se confunde de qual que é, certo? Isso, e indica também o nome do evento. Se você quiser, até compartilha aqui a minha tela e mostro. Tá, porque o meu não tá aparecendo aqui, então se você quiser mostrar o seu... Uhum. Agora que eu cancelei a minha... Apareceu aqui meu. Conseguem ver aqui? Então, eu tenho alguns, né, e aqueles que tinham o nome do evento bonitinho lá na agenda, então é interessante também organizar os eventos, né, o nome, eles aparecem aqui, ó, todos gravados no meu Drive, dentro dessa pasta, e bonitinho aqui. Então, fica tudo guardado no seu Drive, não precisa se preocupar. Legal. Bom, então a gente pode ir pro próximo item. Eu vou compartilhar minha tela de novo aqui. Uhum. Tá. Certo. Tá. Bom. Tá. Então, o meu também apareceu aqui. Tá, tinha uma dúvida, assim, que não encontrou o link para gravar o vídeo. Depois de criada a videochamada, tem lá nos 3 pontinhos a opção de gravar a reunião. Isso, bem aqui, ó. Mas a gente manda também essa orientação depois, para que vocês possam fazer com calma e tranquilidade. E lembrem aquilo que o Bruno orientou, isso não vai aparecer por padrão para você, o seu TI precisa desbloquear isso no painel. Então, se não estiver aparecendo ainda, vai lá trocar uma ideia com o seu TI, que ele vai te ajudar com isso. Isso, e todo esse material a gente vai mandar para vocês depois. Isso. Bom, então aqui, sobre as postagens no Google Sala de Aula, eu acho que fazendo um uso adequado, a gente consegue tirar bastante proveito nessa situação, e essas são algumas das ideias principais. Você quer complementar com alguma outra coisa sobre sala de aula? Fernanda, Cris? Sim, acho que aí também fica uma grande questão que acho que todas as escolas aqui devem estar pensando como organizar isso. Então, por exemplo, fazer uma distribuição entre os professores e o professor de história faria, se for, né, esse o formato de usar uma videochamada, um Hangouts Meet, ele poderia fazer isso ao mesmo tempo para todas as turmas. Já que a gente vai estar à distância. Então, acho que também tem aí uma decisão, porque aí o professor poderia, inclusive, usar aquele recurso de publicar para todas as turmas, e isso aconteceria para todo mundo ao mesmo tempo. Então, acho que tem algumas questões de organização que a gente pode pensar, apoiar. Ao longo dessa semana, além desse Hangouts que a gente está fazendo, a gente vai disponibilizar horários para atendimentos individualizados, né, para cada escola pensar a sua estratégia, a sua organização. Sim, com certeza. Então, e lembrando que o Google Sala de Aula, vamos tentar evitar usar ele só para postar
conteúdo que os nossos alunos vão consumir, mas postar coisas também que eles vão produzir. Então, a ideia é sempre dar o máximo de protagonismo para o nosso aluno. Então, se eu quiser adicionar aqui um arquivo do Drive, lembre daquela função que é uma das coisas mais legais. Então, por exemplo, se eu quiser pegar, vamos supor, esse arquivo do Drops de hoje, tá? Que vocês estão acessando. Vamos supor que isso aqui fosse uma atividade que eu quero que o meu aluno complemente em cima disso. É o começo da atividade. Então, eu posso vir aqui e fazer uma cópia para cada um deles. Então, cada um dos meus alunos vai ter uma cópia para si mesmo, independente e desvinculada tanto da minha quanto dos outros. Então, dá para a gente também focar nesse tipo de coisa. Bom, seguindo para nossa só próxima... complementando, acho que é importante a gente destacar isso, né? Porque como também os alunos vão estar nessa casa, cada um na sua, vamos tentar integrá-los nas ferramentas, fazendo atividades que sejam colaborativas, um texto colaborativo, algo que eles tenham que trocar entre eles as ideias, daí a gente já aproveita também e não deixa eles tão isolados quando, né, não vamos ter contato físico, mas vamos ter contato ali no grupo, fazendo atividade com todo mundo, né? Eu acho que essa é a facilidade e o diferencial das ferramentas Google. Por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla. Vamos utilizar Google Slides, Google Documentos, para ter essa possibilidade da produção com eles, né? Isso, e vale até a gente desafiar os alunos a eles criarem os hangouts deles para algum tipo de trabalho que a gente esteja propondo. Então, fica também, isso está aberto para os alunos. Ele não vai precisar gravar necessariamente o hangout, como o Bruno disse, que dá para impedir os alunos de criarem esse tipo de gravação, mas o Hangout em si eles podem usar. Beleza? Algumas outras coisas para a gente lembrar, só reforçando também que o Bruno disse na parte de TI. Então, a data, a gente pode clicar aqui e escolher aquela função para repetir o mesmo link, ou repetir o mesmo agendamento. E uma coisa que é legal, quando eu crio um evento que se repete, então deixa eu criar aqui. Vamos ver, então, vamos supor que eu esteja aqui e eu quero que esse meu evento, dia 16 de março, ele se repita semanalmente toda segunda, tá? Então, eu vou mudar aqui o horário para ser mais tarde na noite, vamos supor que seja uma aula noturna, então vou colocar aqui, aula teste. Aquele link que eu postei para os meus alunos lá, eu não necessariamente preciso postar todas as vezes. Então, primeiro, eu vou clicar aqui e eu vou colocar dentro da agenda daquela sala específica, porque assim fica mais organizado. Se for o mesmo link que eu for usar com todos os meus alunos, então não preciso ter essa preocupação. Então, quando eu faço isso aqui, criando semanalmente e colocando Hangouts, repara o que vai acontecer. Então, eu tenho esse link aqui, eu vou salvar. Então, tá aqui. Então, vamos supor hoje à noite aqui, aula teste, né? Cadê minha aula teste? Como é que ele vai aparecer aqui? Estou na quarta. Então, estou aqui na minha aula teste, certo? Nessa segunda-feira, você repare que o link aqui, se eu entrar nesse link, vejo o final dele. Então, ele termina com PER. Se eu for olhar os outros links postados nos outros dias, você vai ver que é o mesmo endereço. Então, ó, ele termina com PER. Ou seja, eu posso ter um link padrão para aquela minha sala de aula. Sempre que eu for encontrar com aqueles alunos, esse é o link que eles vão encontrar. Ou seja, eu podia vir aqui no meu mural e fazer uma postagem única sobre isso. Ó, gente, esse é o link de todas as vezes que a gente for se encontrar. Você sabe que semana que vem, 2 horas da tarde, você tem que me encontrar. Onde que você vai me encontrar? Nesse link aqui. Na sexta-feira de manhã de novo, mesmo link aqui. Então, você pode se poupar e poupar o seu aluno de ficar confuso com onde ele vai encontrar o seu link, tá? Bom, então reforçando aqui algumas outras dicas que a gente deu antes. Aqui a gente pode adiantar alguns arquivos, né? E aí agora eu vou dar um palpite do lado do pedagógico. Talvez colocar os arquivos que você vai usar com o seu aluno na aula aqui não seja a melhor forma de você manter um acervo com eles, para eles localizarem no futuro. Tá? Então, eu aconselharia, pelo menos, criar isso dentro da sala de aula e os arquivos concentrar tudo lá. Usar o agendamento exclusivamente para isso mesmo, para o agendamento. A gente sabe que no dia a dia, nós aqui da gestão, agendando reuniões, aí sim tem um uso legal esse tipo de coisa. Porque eu não tenho uma sala de aula necessariamente com as outras lideranças. Então, aí sim esse recurso é mais importante. Retomando aquilo lá, então, da gravação de tela, posso usar aqui, posso gravar minha reunião e clicar ali de novo quando eu estiver saindo.
E caso eu queira usar, vamos dizer, uma sala de aula invertida, eu quero mandar para o meu aluno um vídeo que eu gravei anteriormente, eu posso usar essa extensão, instalar no meu navegador, que é o Screencastify, e permitir que ele grave a minha tela por até 5 minutos, agora ele está permitindo, para fazer um vídeo curto com alguma parte do meu conteúdo. Então eu posso criar uma playlist, depois colocar isso no YouTube, ou mesmo dentro do Google Drive, postar no Google Sala de Aula, e os meus alunos vão ter acesso quando eles quiserem, tanto antes quanto depois da aula. Para eu usar o Screencastify, veja só, ele entra aqui nessa barra sua de extensões. Então tento deixar não muitas extensões aqui, vou desabilitando aquelas que eu não uso tanto, mas a Screencastify sempre está aqui. Então quando eu clico aqui, ele vai abrir uma janelinha pequena aqui com um botão para começar a gravação. Então ela é super intuitiva, ela é super simples de você usar. Então vamos dizer, se eu quiser gravar aqui o meu desktop inteiro, decido se eu quero colocar minha câmera ou não. Ó, ele está me ouvindo aqui no meu microfone. Então quando eu começo a gravar usando o Screencastify, vamos ver se ele já começou ali. Então aqui. Então ele vai abrir essa janela pedindo a autorização, se é só a tela inteira ou só uma janela, começa a compartilhar, então ele vai começar a fazer a gravação da minha tela. Então pronto, já está rolando ali. Então vou mostrando, faço o que eu quero mostrar, mostro o slide para o meu aluno, explico o que eu quero explicar, entro no site de notícia que tem a ver com aquilo que eu estou falando, terminei de gravar, terminei de fazer tudo, beleza, é só eu clicar no mesmo lugar. Volto aqui, clico no botão de stop. Ó, ele está mostrando ali quanto tempo eu já gravei. Clico no botão de stop e aí ele vai automaticamente abrir uma nova guia me mostrando todos os vídeos que eu tenho gravados. Então ele vai já fazer automaticamente o upload disso no meu Google Drive. Ou seja, ele já está trabalhando tudo na nuvem aqui. Se eu quiser, eu posso fazer o download. Depois que ele já estiver na nuvem, eu posso até já publicar ele direto no Classroom a partir daqui, tá? Então ele fica aqui uma coisa bem legal, eu consigo editar aqui, uma edição simples, né, de corte. Então vamos supor, ali no começo eu, sei lá, demorei um tempo aqui para abrir meu arquivo, quero cortar os primeiros 2 minutos. Beleza, corta ali e assim por diante, tá? Que mais? Então aqui ele te leva para um editor, né? Aqui ele te mostra todas as gravações que você tem. Então, ó, pode ver aqui a gente usa bastante essa extensão, ela é super útil. E uma outra dica nessa mesma direção, que foi uma ideia que o Raul deu na nossa reunião desse Drops da sexta-feira, é que o seu Hangouts agora está habilitado para você gravar sua tela. Então você pode entrar aqui sozinho, imagina que você cria um link só para você, entra lá, começa a gravação, grava o que você quer, termina, e aí você usa aquele arquivo. Porque aqui nesse caso, você não vai ter nem limite de tempo, nem a marca d'água, nem nada. Então ele está aqui completamente livre para você usar. Eu achei essa uma dica muito boa. Tranquilo até aqui, gente? Tem alguma dúvida que surgiu aí? Que eu não estou acompanhando aqui as dúvidas. Diego, e também porque grava o áudio, né, da pessoa falando. Às vezes você quer fazer aquela interação explicando o conteúdo e falando, né? Ele já faz tudo junto. Boa. Nem todas as capturas de tela fazem isso, né? Tá aí, bem lembrado, também dá para ter mais essa questão. E aí, outra coisa que vale destacar, principalmente para quem entrou mais pro final, é que esse tipo de extensão, não necessariamente você tem liberação automática para instalar. Então, vale a pena você procurar seu TI para pedir para ele autorizar no painel a instalação, ou até, no caso de Chromebooks, vamos supor, você pode pegar e forçar a ele instalar essa extensão já no parque inteiro. Então você não precisa ficar indo de conta em conta, pedindo para todo mundo instalar. Não, coloca lá, a gente instala para todos os professores de uma vez, né, Bruno? Isso aí. Se eu pudesse, né, só complementar para a gente comparar aqui, por que eu usaria o Hangouts, né, o Screencastify? Então, acho que a gente tem dois modelos aqui. Um em que eu vou querer que professor e aluno estejam, ainda que à distância, reunidos ao mesmo tempo. Então, eu usaria o Hangouts Meet, faria essa transmissão ao vivo, com a possibilidade de interação, seja por voz, seja ali no chat. E a outra, não, eu não vou conseguir garantir isso, todo mundo conectado ao mesmo tempo, mas o meu professor pode gravar a aula, pode fazer essa gravação da tela, a sua explicação, e depois postar isso no Google Sala de Aula. Acho que a gente tem duas possibilidades, né, dois modelos. E aí, lembrando que
para o Screencastify, né, se você for gravar, sempre pensar naquele modelo mais curto, porque no Hangouts Meet vai ter a interação, né, com os alunos, a possibilidade de uma dúvida, quer dizer, a voz do professor não é a única, acaba que a gente pode fazer essa divisão com os demais, né, o espaço para pergunta. Na explicação no Screencastify vai ser aquela explicação corrida, expositiva, então acho que aí a gente também pode moderar, né, se eu optar pelo segundo modelo, investir nesses vídeos mais curtos, que são a introdução a um tema, que são a explicação do que o aluno faz depois, e aí eu posso rechear essa sala de aula com outras atividades para além do vídeo, né? Eu não vou repetir lá os 50 minutos de aula que eu daria normalmente. Isso, e aí a gente até vai se livrando cada vez mais daquela coisa de aula que é só uma palestra, né? Então a gente vai integrando conteúdos diferentes, direcionando o meu aluno para ver outras coisas fora da minha sala de aula, usando aquela função dos links que eu mostrei. E aí, com tudo isso em mente, né, levando isso em consideração que a Fernanda disse, é o momento para cada escola olhar para dentro e ver qual desses modelos é o mais adequado para estimular para os professores, pensando em toda a questão de estrutura, o que vai dar para fazer. De repente, você pode começar com um desses modelos e daqui a uma semana, quando as coisas são mais organizadas em questão de infra, seguir para um outro. E o que eu acho que é o que vai acontecer na maior parte dos casos é você ter uma solução híbrida. Em alguns casos você vai usar da primeira forma, em outros da segunda. E eu acho que vai ser super rico dessa forma também. É isso que a Maura disse, né? Tudo uma questão de intencionalidade. A gente vai pensar antes o que a gente precisa. E levando em consideração essa questão do conteúdo, a gente não pode deixar de lembrar da importância do YouTube. Então, hoje, não necessariamente eu preciso gravar um vídeo de meia hora explicando sobre alguma coisa, algum assunto específico, se de repente já tem um outro vídeo super legal de algum professor que tem até mais recursos que eu sobre aquele tema. Então eu procuro lá, posso criar playlists, clicando aqui nos 3 pontinhos, né? Ou até fazer buscas filtradas. Essa é uma coisa que bastante gente acaba deixando de lado, mas eu acho super importante. Então vamos supor que eu procure aqui um vídeo, vou usar o mesmo tema do print que eu criei ali. Então vamos supor que eu queira procurar algo sobre a corrida espacial. Com licença, Diego. Oi. Aqui é o Wagner do TI da Santa Úrsula. Só queria dar mais uma opção aí para aqueles que utilizam o Windows 10. É só utilizar a tecla de atalho de Windows mais a letra G. Ele também grava a tela também, se for necessário. Certo, mas imagino que nesse caso ele vai gravar de forma local, né? Você vai ter que fazer um upload do vídeo, mas se é mais um recurso, tá aí, ó. Então fica essa dica do Wagner, que aí você fez o arquivo dentro do seu computador, sobe ele para o seu Google Drive, lembrando que você não tem limite de armazenamento, e aí você replica isso onde você quiser na sua sala de aula, né, no YouTube. Então, veja só. Antes só de você continuar, porque apareceram várias perguntinhas aqui, então só, né, o Screencastify é uma extensão, o Diego mostrou que ela fica lá no navegador, na barra lá superior, e ela é sempre adicionada na Chrome Web Store. Se você não conseguir adicionar, pode ser que tenha uma restrição local, né? Então aí precisa conversar para o TI, que estava ali assessorando a gente lá no começo, para ele liberar essa instalação. Eu coloquei o link aqui para vocês no chat da extensão, mas a gente vai mandar também tudo isso para quem não quiser fazer isso agora, né? Podem ficar tranquilo. Mas é uma extensãozinha, é como se fosse um atalho que fica ali salvo no navegador. Toda vez que eu logo no Google Chrome, ela fica ali disponível para trabalhar. Isso, e aí reparem só, eu estou acessando aqui a Chrome Web Store, né, eu não mencionei isso antes, desculpa pessoal, esqueci, ele vai abrir aqui já, tá demorando um pouquinho para encontrar, mas geralmente se eu digitei Chrome Web Store, dessa forma que está aqui, ó, Chrome Web Store, ele vai ser o primeiro que vai aparecer. Que esquisito, não sei porque está demorando tanto, tá aqui ó, Chrome Web Store. Então, quando eu acesso lá dentro, ele vai me dar uma série de aplicativos, de extensões, na verdade, que podem ser ou não do Google, tá? Então, algumas delas foram desenvolvidas pela equipe de TI, ou sei lá, que equipe do Google, outras não necessariamente. E aí ele vai te dizer. Então, por exemplo, se eu entrar aqui nessa do Google Tradutor, vai aparecer aqui para mim primeiro. Então, ele vai abrir para mim aqui algumas informações sobre essa extensão, tá?
Então tá aqui, ó. Então eu posso usar lá no Chrome, ele me diz que essa é pelo Google, eu vejo a avaliação, vejo alguns prints aqui, às vezes tem um videozinho mostrando como que usa, se ele é compatível ou não, enfim, tem todas essas informações aqui. Então fica esse convite para vocês conhecerem mais a Chrome Web Store, porque tem muita coisa legal lá. Se você quiser, então, essa específica que eu demonstrei, você digita aqui na busca Screencastify, e aí é só usar esse botão aqui, usar no Chrome, e aí você consegue instalar ela ali em cima. E sempre que você estiver logado no navegador ou num Chromebook com a sua conta institucional, ela já vai aparecer lá. Você não precisa sair e instalar de novo, vamos dizer. Bom, então voltando ali ao que eu estava mostrando do YouTube, o que eu falei que nem sempre o pessoal usa, que é um recurso super legal, é isso dos filtros. Então vamos supor que eu quero um vídeo para usar sobre a Guerra Fria com os meus alunos, mas eu quero que seja um vídeo recente. Eu não quero entrar aqui e, de repente, eu estou vendo um vídeo que foi publicado há 5 anos. Não, eu quero um conteúdo que seja mais novo. Então, vamos lá, quero deste ano, e eu quero garantir que esse vídeo ele tem uma alta definição, por exemplo. Não quero que seja um vídeo muito com uma resolução ruim. E eu quero que seja um vídeo curto, porque eu quero só introduzir esse vídeo, esse assunto para os meus alunos. Então, ó, apareceu um monte de coisa aqui. Então, eu veria, né, vou vendo quais deles poderiam ser adequados ou não, vou fazer a minha curadoria de professor, entro lá, e aí eu venho aqui e clico nesses 3 pontinhos. Note, eu não entrei no vídeo, eu nem precisei entrar. Eu clico aqui em salvar na playlist. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, minha playlist de história. Então, eu vou clicar aqui. E aí, pronto, ele já adicionou. Ah, mas eu preciso de uma playlist nova. Não tem problema. Então, coloca aqui, ó, 9º ano vídeos. Então, criei aqui uma playlist pública. Posso definir se ela é pública ou não. Criei minha playlist aqui. Ela vai aparecer aqui do meu lado para eu ver e acessar depois, tá? Então, ela vai estar aqui em algum lugar. Aqui, ó, 9º ano vídeos história. Uma coisa importante, gente, se você entrar no seu YouTube institucional, clicar aqui num vídeo específico e não aparecer a função salvar na playlist, é porque você não criou um canal no seu YouTube ainda. Essa é uma dificuldade super comum que o pessoal tem. Então, clica ali na sua foto ali em cima, e aí você vem aqui em seu canal. No meu caso, eu já tenho um canal na minha conta da Nuvem Mestra. Então, ele vai me mostrar as coisas aqui que eu estou inscrito. Se você não tiver um canal, quando você clica aqui, ele vai abrir uma janelinha para você criar o canal. É um clique e seu canal está criado, e aí pronto, você consegue criar as suas playlists do YouTube e compartilhar com seus alunos. Então, se eu pegar uma playlist qualquer aqui, então vamos supor essa que eu já tinha criado em algum momento no passado. Clico aqui, copio o link, vou lá na minha sala de aula e posto ela como um link, da mesma forma que eu tinha demonstrado aquele Hangout àquela hora. E pronto, está resolvido, meus alunos vão conseguir ver. E eu posso, no futuro, vir aqui e ir adicionando novos vídeos. Ou seja, fica uma playlist viva, tá? Tem como mexer nas configurações, acho que não, o nosso tempo estourou, mas tem como mexer nas configurações e permitir que meus alunos adicionem vídeos aqui também. Então pode ser uma playlist colaborativa, tá? Bom, dentro do YouTube e das outras ferramentas, eu acho que as ideias principais são essas. Aqui no final vocês vão ver alguns links úteis para vocês pensarem nessas possibilidades, em algumas outras coisas a mais. Tem um link aqui do Google que é bem útil. E acho que é isso, então. Pessoal do Pedagógico, quer complementar com mais alguma coisa? Não, Diego, acho que hoje assim, a gente queria, primeiro, né, garantir que esses recursos que o Google liberou ficassem, né, a gente soubesse tecnicamente como colocar à disposição. Queríamos relembrar, né, a ferramenta básica, nosso mantra, como você disse, que é o Google Sala de Aula, e mostrar 2 opções de vídeo. Ao longo dessa semana, a gente vai soltar mais material, e mais material passo a passo, que eu imagino que vai ser a necessidade dos professores. Então, quero optar pelo primeiro modelo, que é uma atividade síncrona, todos reunidos ao mesmo tempo. Qual seria esse passo a passo? Então, a gente está produzindo isso porque a gente sabe que vai ser uma demanda, não fiquem preocupados, vamos disponibilizar em breve. Mas acho bem interessante recordar isso, né, de não só produzir, mas isso que o Diego mencionou agora no final, de curadoria de conteúdo, né? Às vezes a gente fica tão preocupado comprar câmera, montar um estúdio, sendo que já tem muitos bons conteúdos disponíveis e que o professor pode lançar mão deles, né, para esse apoio agora nesse momento.
Outra coisa que vale a pena mencionar é nosso curso online de introdução a algumas dessas ferramentas que a gente comentou agora. Ele foi reformulado, né, ele está novinho em folha. A gente fala de como acessar o YouTube, de como criar playlist, de como usar o Google Sala de Aula, de como criar uma videochamada. Então, vejam também se não é o momento da gente reoferecer, né, oferecer novamente esse curso para as equipes como material de apoio, como suporte, né? A gente pode, inclusive, ao final aqui também mandar a possibilidade dessa oferta, a adesão a esse curso, acho que vale a pena. Isso aí, pessoal. E eu mandei aqui o link no chat para vocês fazerem aquela avaliação final, só para a gente encerrar aqui. E aí, então, assim que esse vídeo estiver renderizado lá no Google Drive, daquela forma que a gente mencionou, a gente vai lançar também no YouTube para facilitar o compartilhamento com colegas de vocês, tá? Se quiser mostrar para professores, para equipe, tá tudo aí. E, Diego, vamos colocar aqui de novo, todo mundo está pedindo o material, o link da apresentação, porque aí já fica aqui como último comentário no chat, todo mundo pode copiar, já adicionar o seu Google Drive. Acho que a Cris que está aí preparadíssima. A Cris já, olha aí. Olha lá, já está no /EAD Slide. Vou colocar de volta. Slide. Isso aí. E lembrando, né, Fê, para o pessoal entrar em contato conosco, né? Mandar e-mail para mim, para o Diego, de acordo com as necessidades também, a gente vai alinhando esses horários para fazer mais pontual. Isso, nessa semana a gente está aí à disposição, né, para isso. Já um bloco de horários disponíveis, mas fiquem à vontade já para escrever para a gente, para fazer esses agendamentos. Acho que agora é todo mundo entender um pouco como pode funcionar, mas alinhar uma estratégia adequada para cada escola, até porque cada um de vocês está no estado, num município, que vai ter uma regra diferente, é suspensão das aulas, é adiantamento de recesso, de férias. Então, procurem a gente para a gente poder pensar juntos, né? A situação é nova para todo mundo, impõe desafios para todo mundo, mas a gente está aqui à disposição para ajudar e tornar esse momento, né, acho que o mais palatável possível, apesar de tudo que pode vir pela frente. Flávia, pode acessar esse link que a gente colocou aqui, que daí você consegue acompanhar toda a apresentação, tá? Desde lá do Bruno, na parte de TI, e a nossa do pedagógico. Isso, e assim que o vídeo for processado, porque a gente, a hora que parar aqui, né, vai começar o processamento desse vídeo grande, a gente manda para vocês também o link do vídeo para que vocês possam assistir, e vamos tentar dividir em duas partes, a parte técnica e a parte mais pedagógica, para que vocês possam também distribuir entre as equipes internas. A Vera perguntando se pode compartilhar com os professores, claro, com certeza. Sim, e o que a gente pode fazer também é quebrar, né? A gente faz isso, quebrar em dois, para que vocês possam compartilhar, né? Não todo o material. Isso, só a nossa parte. Tranquilo. Beleza, dividiremos o vídeo e a apresentação. Super, super obrigada. Vamos nos falando ao longo dessa semana e vamos ter mais novidades para vocês. Ô Fer, é a Senira de novo, bem. Vê aquela questão lá, se vocês conseguem resolver. A gente tentou desativar pela agenda, mas não dá certo, não. O aluno consegue ainda derrubar e adicionar, mesmo a gente desabilitando aquelas ações, tá? Ah, tá certo. Que estranho, mas eu acho que seria legal até já abrir um ticket, viu, Senira? Porque aí qualquer coisa, se for um bug... já abriu, tá? A perfeito. gente já abriu. Aí, porque é isso que a gente sentiu de dificuldade, a gente começou a fazer o treinamento aqui hoje com os próprios alunos que vieram à escola, né? Para que a gente fizesse os testes, tudo direitinho, mas eles conseguem derrubar, né? Então, e aí, assim, não aparece quem fez isso. Então, se puder verificar isso para a gente já abriu um ticket aqui, tá bom? Tá, perfeito, pode deixar. Muito obrigada, viu, Diego? Obrigada a todos vocês. Obrigado, gente. Um abraço, boa semana para vocês. Igualmente. Estou à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Excelente palestra. Forte abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, valeu.